nossos verdadeiros vínculos de amizade não podem ser superficiais. E é na intensidade dos relacionamentos que nós demonstramos o quanto aqueles relacionamentos são importantes e, sobretudo, como eles são transformadores para a nossa vida. Quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vamos perceber que ele escreveu ali várias cartas, mas cartas pessoais foram poucas. Carta a Timóteo, a Tito e carta a Filemon. Essas são as cartas que ele escreve para pessoas. Ele escreveu 2 cartas para a igreja de Corinto, 2 para a igreja de Tessalônica, não é? Enfim, dessas cartas que ele escreve para pessoas, somente para Timóteo ele escreveu 2 cartas. E nós vamos aprender ao estudar a segunda carta de Paulo a Timóteo, que na segunda carta ele fala de forma ainda mais intensa sobre a amizade, sobre o relacionamento que ele tinha com aquele que ele chamava de filho. Que nós tenhamos esse tipo de relacionamento, que a gente queira estar perto mais de uma vez, várias vezes. Queridos, a aula de hoje é a aula de número 10, lição de número 10, do dia 3 de setembro de 2023. Na lição de hoje, nós vamos estudar a segunda carta de Paulo a Timóteo. E eu fico fazendo uma análise assim bem humana, sabe? E quando eu falo de análise humana, não é desprovida da graça, da presença de Deus, da visão, da inspiração do texto, não, nada disso. Mas é o próprio contexto, né, da segunda carta de Paulo, que foi o último livro, segunda carta de Paulo a Timóteo, o último livro que ele escreveu, a última carta que ele escreveu, sempre me comoveu, sempre mexeu muito comigo por ser as últimas palavras de um homem como o apóstolo Paulo. De um homem que tinha certeza que ele ia ser martirizado. Ele fala isso com Timóteo. O momento da minha partida é chegado. E aí, ao estudar essa lição, a forma como o pastor Silas Queiroz, que também escreveu, a forma como ele faz a abordagem, aliás, eu já disse isso aqui em aulas anteriores, principalmente, eu não sei se pela formação jurídica, embora eu não tenha formação jurídica, mas por ser militar, estudei diversas coisas, né, no âmbito jurídico. Eu não tenho uma formação superior, né, na área jurídica, mas conheço assim, de forma considerável sobre questões jurídicas e me identifico muito com esse tipo de linguagem. E o pastor Silas Queiroz, ele demonstra isso pela sua formação jurídica. Então, a abordagem que ele faz nessa lição de número 10 é uma abordagem muito interessante, mostrando que essa é uma carta que Paulo escreve, não é só para um amigo, é uma carta que ele escreve para um verdadeiro filho na fé. E sendo as últimas palavras de Paulo, eu fico imaginando, sabe? Eu leio a Bíblia assim, eu leio, fico pensando, Paulo sentado, escrevendo e sabendo que ele ia morrer a qualquer momento. E ele, então, declara, coloca nessa carta, como eu sou estudioso do comportamento humano também, eu fico pensando no que moveu Paulo, sabe, ao escrever esta carta. É uma carta pastoral, onde Paulo continua ensinando a Timóteo o ofício pastoral, mas, sobretudo, é uma carta muito pessoal, muito pessoal. E é uma carta que declara as últimas palavras de um dos, na verdade, depois de Jesus, o maior homem da história do cristianismo no período da igreja primitiva. Esta é a nossa lição de hoje. O texto principal está em 2 Timóteo, capítulo 1, e versículo 2. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Olha que palavra. A Timóteo, meu amado filho. Paulo não teve filho, mas eu tenho filhos. E eu sei o que é este amor intenso que a gente sente por um filho. E Paulo manifesta isso aqui.
a sua gratidão, o seu sentimento por Timóteo. Resumo da lição. O líder deve manifestar sua afeição aos seus fiéis cooperadores. É o que a gente vê Paulo fazendo. Às vezes a gente tem dificuldade de manifestar os nossos sentimentos, de falar daquilo que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando, mas quer saber? A gente tem que... A vida faz a gente entender que é melhor a gente falar, é melhor a gente manifestar o que a gente sente do que a gente morrer, ir para o túmulo e levar as palavras que deveriam ser ditas. Nós precisamos dizer todas as palavras que deveriam ser ditas antes de chegarmos ao túmulo. Que essas palavras sejam realmente ditas, expressas e que os destinatários das nossas mais emocionantes palavras entendam essas palavras como declaração de amor, como flores que nós oferecemos para eles em vida. Texto bíblico desta lição de número 10 está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2, capítulo 2, versículos 1 e 2, capítulo 3, versículos 1 ao 5. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Olha como Paulo mostra para Timóteo aqui essa continuidade. Olha esse versículo 2, aí, o final desse versículo 2 aí na sua tela. Homens idôneos homens que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Isso é um legado, isso é uma continuidade. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Perceba que a palavra de Paulo é definitiva para Timóteo. Não chegue perto, não converse, não cumprimente, não tenha na sua casa, não tenha amizade, não manda uma mensagem no WhatsApp. Desses, afasta-te. Esta palavra é uma palavra, e a gente vai entender isso aqui na lição de hoje, é uma palavra que tem validade para os nossos dias e para a nossa vida. Na introdução da nossa lição, o nosso comentarista vai dizer que nós vamos estudar a carta de Paulo a Timóteo e na ordem cronológica, está aí na sua tela, dá uma olhada aí, ó. Eu não vou nem grifar agora, porque é um volume grande de texto, mas na ordem cronológica, a carta a Tito foi escrita antes da segunda carta a Timóteo, mas o estudo aqui desta carta, antes de estudar a carta de Paulo a Tito, é para dar uma continuidade imediata ao processo histórico de comunicação. A forma como Paulo comunicou com Timóteo dentro dessa proposta desse trimestre. Depois, o nosso comentarista deixa claro que Paulo estava preso novamente em Roma e sentia que a sua morte estava próxima. Ele diz, o momento da minha partida é chegado. Seu texto tem um tom mais pessoal, diferente da primeira carta, em que transmitiu ensinos relacionados à vida da igreja. O velho apóstolo manifesta sua profunda afeição ao seu fiel cooperador e emite claros sinais de que está ali passando a tocha ministerial. Paulo entende o momento de fazer a sucessão. Ele entende isso. Como é bom quando nós entendemos isto. Eu oro a Deus para que Deus me faça entender o momento de parar, para que Deus me faça entender o momento de fazer a sucessão para quem for necessário, na hora certa. Que Deus nos ajude a alcançar esta graça. Primeiro ponto, a firmeza de Paulo. Primeiro parágrafo, apóstolo até o fim. É interessante nós entendermos, e o nosso escritor ele propõe para a gente aqui, ó, que mesmo preso e tratado como um criminoso,
Paulo se identifica como apóstolo de Cristo. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: ó, eu estou aqui sendo tratado como um criminoso, estou preso, qualquer hora o algoz chega e me leva para executar a sentença. Mas eu não sou criminoso. Eu sei quem eu sou. Paulo passa totalmente ao largo de tudo isso, de tudo o quê? O mundo está um caos, aí tem ali diversos governantes terríveis, né? Que estão trazendo grande perturbação, mas Paulo não se deixa envolver. Paulo está acima de tudo isso. Paulo estava ministrando a palavra, Paulo estava, depois de sofrer apedrejamento, depois de sofrer naufrágios, o mundo ali era governado por Nero, um dos mais terríveis governantes, mas Paulo passa totalmente ao largo de tudo isso. Irmãos, tem hora que eu falo, eu não estou acompanhando muita notícia, não estou vivendo muito, eu não fico vendo jornal, não fico. Por quê? Isso perturba a mente da gente. Nós precisamos estar acima destas coisas. E o seu texto não faz nenhuma referência sequer a nenhum desses fatos, nem os temas do mundo, somente prejudicaria o exercício de seu ministério. Ele entendeu até o fim que era apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Sabe o que Paulo nos demonstra aqui? Paulo tinha disciplina mental e inteligência emocional. Paulo não deixava as coisas ficar perturbando a sua mente. Paulo não deixava a depressão o tomar, não deixava o estresse tomar conta da sua vida. Paulo não deixou a ansiedade lhe envolver. Ou seja, Paulo tinha inteligência emocional e tinha disciplina mental. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos
Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. No primeiro ponto, a promessa da vida. Paulo chegou a dizer que se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Ele diz isso em 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 19. Paulo tinha uma promessa. Ele diz, já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegada, mas eu sei que me resta a coroa, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Ele tinha uma expectativa acima de tudo isso. Eu sei que nós precisamos procurar viver o melhor desta vida, mas nós precisamos entender que o melhor desta vida é o céu, é o que acontece depois dela. Paulo tinha essa esperança, ele não perde essa esperança. E terceiro parágrafo, conservando a esperança. Paulo deixa claro, nos deixa um exemplo inspirador de como devemos conservar a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Uma vida além dessa passageira realidade terrena. Paulo está dizendo, a minha vida é mais do que isso. Irmãos, nós precisamos entender isso. A nossa vida é mais do que isso. A nossa vida não é só esse período aqui na Terra. Nós não esperamos em Cristo só nessa vida. Nós esperamos a vida futura. Isso aqui não é só uma conversa, como diz os jovens, né? Lero, só para manter a gente ativo, um incentivo ideológico. Não. Isso é uma realidade comunicada em nosso coração através do Espírito Santo. Segundo ponto, o amado filho Timóteo, e aí no primeiro parágrafo nós vamos tratar que Paulo escreve com um tom mais pessoal. Paulo, essa fala, né, que nós comentamos ali ao fazer a leitura do texto bíblico, meu verdadeiro filho na fé. Paulo está falando com as suas emoções, não é? Quando a gente estuda a história do apóstolo Paulo, parece que ele era assim, um homem sanguíneo, um camarada colérico e um homem muito decidido no que fazia, mas era um homem também envolvido por emoções. A gente vê Paulo reconhecendo, vê Paulo agradecendo, vê Paulo sendo muito sincero em todos os seus escritos. E aqui, Paulo está emotivo, com certeza. O difícil momento que o apóstolo Paulo vivia, o tempo longe de Timóteo e a expectativa de sua morte produziram em Paulo lembranças singulares e ainda mais afetivas de seu fiel companheiro. Memórias afetivas. Nós precisamos ter boas memórias afetivas. Paulo estava chegando o tempo da sua partida, há muito tempo longe de Timóteo, mas ele começa a lembrar, e ele lembra de Timóteo com memórias afetivas boas. Segundo parágrafo, Paulo diz, fortifica-te na graça, e essa é uma outra característica específica dessa segunda carta, que é a emissão de claros sinais de que estava passando a tocha ministerial para Timóteo. Paulo estava deixando um legado para Timóteo. Deixando um legado. E ele diz, olha, Timóteo, o que eu vou passar para você, você vai precisar ser forte, então fortifica-te para que você dê continuidade ao ministério. A vida é assim, a vida é assim. O que nós estamos construindo, eu ministrei sobre legado recentemente, e eu disse o seguinte, quando nós preocupamos em deixar um legado para a próxima geração, nós construímos algumas coisas que nós desfrutamos na nossa geração, e estas coisas se tornam em um legado para a próxima geração. É isso que Paulo está fazendo. Terceiro parágrafo, sofre, pois, comigo. Sofre, pois, comigo. Nós precisamos de uma geração que aprenda a desenvolver que desenvolva a capacidade de suportar males. Nós estamos vivendo uma geração que não tem mais a capacidade de suportar males. Eu estava lendo esses dias no site Brasil Paralelo uma reportagem mostrando uma universidade nos Estados Unidos, mostrando que a presente geração não aguenta ouvir, não. É uma geração que não suporta males. E aí Paulo fala com Timóteo, sofre, pois, comigo, como bom soldado de Cristo. Ele diz, participa dos meus sofrimentos. O sofrimento de Timóteo, assim como
de todos quantos compreendem o que é servir a Cristo e o aceita com resignação, será recompensado por Jesus em seu reino eterno. Na verdade, as pessoas falam, servir a Deus é muito sofrimento, mas o sofrimento é a vida inteira, varão. O primeiro sofrimento que a gente enfrenta na vida é o nascimento. É o nascimento. É uma crise, sair do útero, onde estava tudo tranquilo. A gente não precisava nem respirar. Agora aqui você tem que trabalhar os pulmões para respirar. A nossa vida é assim. Só que com Jesus, nós temos forças, fortalecimento durante a caminhada e ainda temos uma coroa, temos uma recompensa no final. Terceiro ponto, tempos trabalhosos. Paulo fala dos últimos dias. Primeiro parágrafo. E o nosso escritor vai deixar claro que os dias de Paulo e Timóteo já eram difíceis, ainda mais trabalhosos e ainda mais dias mais trabalhosos estavam por vir. Paulo já tinha falado isso com a igreja de Éfeso. E a gente pensa o seguinte, se nos dias de Paulo já estavam difíceis, trabalhosos, desafiadores, imagine nos nossos dias. Verdade? Mas, assim como Paulo aconselhou Timóteo, a palavra de Deus também nos aconselha e nós podemos vencer. Segundo parágrafo, haverá homens. As características apontadas por Paulo são um nítido retrato do que vivemos em nossos dias. Os adjetivos aqui, a gente precisava de muito tempo para descrever cada adjetivo, mas você parar para pensar em cada adjetivo que Paulo descreve, é o que nós estamos vivendo. Paulo estava falando escatologicamente, era uma mensagem escatológica para os nossos dias. E nós precisamos entender que não podemos nos deixar levar. Precisamos manter a nossa posição. Precisamos ter a mente de Cristo. Precisamos realmente ter um foco, ter um alvo. Precisamos resistir tudo isso, lutar contra esse sistema e prevalecer. E, por fim, afasta-te destes. Como eu disse ao fazer a leitura lá, afasta-te destes. O comentarista, olha, o escritor, ele diz que quando alguém é um pecador confesso, nossa convivência comum serve para que essa pessoa testemunhe a obra de Deus em nós e possa desejar a mesma transformação e a graça para viver liberto. Mas Paulo está dizendo para Timóteo, que nesse contexto aqui, trata, contudo, daqueles que buscam encobrir suas iniquidades com uma aparência de piedade. É gente que não quer ser transformada. Eu aprendi uma coisa na vida, ninguém muda ninguém, gente. Ninguém muda ninguém. Se eu não quiser ser transformado, ninguém vai me transformar. E aí a gente tem que entender isso. É um pecador, é um ímpio, a pessoa não é crente, tá na vida de pecado, mas a pessoa manifesta arrependimento, quer sair daquela vida. A ação de Deus na nossa vida vai refletir sobre aquela pessoa e ela também será transformada porque ela quer a transformação. Mas se é uma pessoa que não quer a transformação, que quer esconder os seus pecados com a aparência de piedade, aí Paulo fala, afasta. Cuidado com as companhias que você escolhe. Agora, além disso, cuidado com quem você permite entrar na sua vida. Um Jonas no navio ia colocar um navio a perder. Cuidado, porque tem Jonas aí querendo entrar no nosso navio. Se você sabe que é Jonas, você fala, não. Procure seu lugar, conserte sua vida com Deus, aí depois a gente caminha juntos, tá bom? Deus te abençoe. Um grande abraço. Na semana que vem, nós vamos estudar sobre Seja Firme, que é o tema central do nosso trimestre. Até semana que vem. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus.